Olá, meus irmãos, boa tarde, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar mais uma atividade doutrinária dessa tarde com a leitura de um livro intitulado Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Em seguida, nós iremos fazer a prece de abertura e passaremos a palavra ao nosso irmão Nilson Guimarães, a quem cabe a exposição. A quem obedeces? E, sendo ele consumado, veio a ser de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Paulo, em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Cristo é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Muito bom. Agora, meus irmãos, vamos orar, fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com a Tua presença para a realização de mais um trabalho doutrinário na Sua casa de amor. Online, mas juntos, em coração e em pensamento. Rogamos, Senhor, a presença amiga da equipe espiritual da Sua casa, o nosso canteiro de fraternidade, sempre harmonizando, dando segurança à nossa reunião, ao nosso aprendizado, à nossa exposição. Que eles possam sempre ser auxiliados e também ter cada dia mais superioridade, luz, sabedoria, para continuar nos auxiliando, Senhor, que nós somos necessitados e agradecemos todo o apoio que vem deles. Quanto a nós, espíritos encarnados e desencarnados, possamos estar abertos aqui aos conhecimentos que serão trazidos, poder trazer e transformar isso em ação para nossas vidas. E assim, Mestre amado, com a Tua permissão, estamos iniciando nosso trabalho doutrinário dessa tarde. Que assim seja. Então, meus irmãos, com a palavra, nosso irmão Nilson Guimarães, a quem cabe a exposição dessa tarde. Meus queridos, boa tarde. Paz e bem a todos. Eu fui convidado para conversar com vocês sobre a arte de estar a serviço do Cristo e no sim a Jesus. Antes de mais nada, quero parabenizar a todos, ao nosso querido canteiro de fraternidade. O mês de setembro é sempre um mês festivo para todos nós. É quando celebramos mais um aniversário da nossa casa, dos nossos trabalhos e do nosso sim a Jesus. Antes de mais nada, eu queria fazer um breve relato para vocês da minha história e de quando eu iniciei verdadeiramente a arte de estar a serviço do Cristo e quando eu lhe disse sim.
Eu sempre tive dentro de mim o desejo de ajudar as pessoas. Era, não sei se eu posso dizer, um incômodo que eu sentia quando eu via muita gente em estado de necessidade. Eu não compreendia ainda, porque a gente falava muito de um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus justo. E eu via tanta gente na riqueza, outros na pobreza, uns sem nenhuma imperfeição, apesar de não sermos perfeitos ainda. Na verdade, perfeito só Deus, mas de chegarmos ao máximo da perfeição da sua obra. E aquilo me incomodava muito. Eu ficava sempre me indagando como é que pode um Deus bom, justo e amoroso permitir que alguns vivessem de uma forma, outros de outra. Era como se ele tivesse uma predileção por uns. E o tempo foi passando. Eu conheci a Casa Canteiro de Fraternidade através de minha mãe e de minha irmã, que já eram trabalhadoras da casa, sempre me convidavam. Algumas vezes eu fui para assistir doutrinárias, tomar um passe. Mas tudo mudou a partir do momento em que eu fui acometido de uma grande obsessão. Foi através da dor que eu me encontrei, que eu pude compreender aquilo que me incomodava. Eu tive a oportunidade de ser servido por pessoas que na sua grande maioria não me conheciam. Pessoas que me acolheram, que me trataram tanto o meu lado espiritual quanto o meu lado pessoal. Porque quando eu cheguei, aí começou o tratamento, eu entrava em uma sala, as pessoas perguntavam como eu estava, elas me davam passe e sempre ao final me diziam alguma frase de motivação e que sempre Jesus estava ali conosco e que ele iria me ajudar, que eu iria ficar bom. A partir daí, após o término desse tratamento, eu me interessei em conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Aí me inscrevi no curso de voluntário espírita. Ao término desse curso, eu comecei a trabalhar como passista no salão. Acabava a doutrinária e... terminava a palestra. E aí nós passistas éramos convidados, né, para exercer a nossa atividade. Eu passei um tempo como passista. Aí depois de um tempo eu fui convidado para fazer um curso de dirigente de reunião. Depois disso eu comecei a exercer, né, a função de passista e dirigente de reunião. E em algumas situações o palestrante não aparecia. A primeira vez eu fiquei meio que sem saber o que é que eu faço agora. Aí chamei um colega mais antigo da casa e ele disse: não, faça a leitura, faça uma breve explanação e depois você continua com os trabalhos, faz a prece de encerramento e está tudo bem. E assim eu fiz. Só que aí houveram mais outras vezes de o palestrante não aparecer. E eu aí já me senti mais fortalecido e passei a falar por mais tempo. Eu lembro que em uma dessas ocasiões, ao término dos trabalhos, o pai de uma colega, ele
foi até mim e me agradeceu, dizendo que parecia que aquela palestra tinha sido feita exclusivamente para ele. E aí sua filha, eu me recordo muito bem, que disse a ele: não, pai, ele não é um palestrante não, é porque o palestrante não pôde vir, e aí ele fez esse trabalho. Aí o pai dela disse: não, quem falou foi ele, então para mim o palestrante de hoje foi ele. E aquilo foi gratificante, porque eu parei e disse: poxa, que bom que eu pude ajudar essa pessoa. Que bom que ele se sentiu tocado. E eu me recordo que eu disse a ele que com certeza aquela palestra eu tive o auxílio dos nossos queridos amigos espirituais. E a partir dali eu conversei com o fundador da casa, nosso querido professor Benedito, sobre o ocorrido. E ele me convidou para fazer o curso de palestrante. Ele disse: meu filho, você se recorda que no Espiritismo a gente sabe que nada é obra do acaso? Tudo tem uma razão de ser. Ele disse: quem sabe não é um convite da espiritualidade, achando que você está pronto para mais essa tarefa. E eu me recordo que eu disse a ele, eu estava fazendo faculdade, e eu disse: mas professor, não vou ter tempo para poder estar me preparando. Ele disse: tudo bem, a fruta só dá no tempo, mas não espere muito também não, porque ela pode amadurecer e cair. E aquilo ficou, no meu pensamento. Outros colegas da casa disseram, me parabenizavam e diziam: rapaz, faça o curso, você vai ser um bom palestrante. E eu ainda não me sentia preparado. Até que um dia, depois também de mais algumas vezes que o palestrante não apareceu, aí eu disse: não adianta ficar nessa situação não, eu acho que eu vou precisar realmente fazer esse curso. Aí conversei com o professor, comecei a fazer o curso com ele e comecei a ser palestrante. Então vejam vocês, Cheguei na Casa Pilador, fiz o curso de voluntário, fui passista, fui dirigente, palestrante. Mas a espiritualidade achou que eu podia assumir mais outras atividades. Eu me recordo que eu trabalhei também com atendimento nas salas, principalmente a cromoterapia. E aí veio um outro convite, trabalhar com evangelização. Eu fui um domingo, aí conheci a equipe, as crianças, e eu disse: eu acho que dá para assumir mais essa tarefa. Aí então eu passei a ser integrante da evangelização, a qual eu sou ainda até hoje. E com muita alegria. Então, meus queridos, depois de um tempo, eu parei, analisei e disse: é verdade, nada acontece por acaso. E esses convites me foram feitos por Jesus. A gente sabe que Jesus, ele não trabalha sozinho, então tem uma equipe espiritual, mas através da sua coordenação. E essa equipe espiritual, com certeza, percebeu através da minha boa vontade, a minha inquietação em querer ajudar. E ela foi aos pouquinhos me convidando. A gente sabe que quando se tem boa vontade, o serviço aparece. Eu, em minhas palestras, eu sempre falo com as pessoas que eu amo estar a serviço do Senhor.
e que não existe nenhuma tarefa que é mais importante do que a outra. As pessoas que me conhecem sabem que eu chego no Canteiro de Fraternidade. Se alguém precisou se ausentar, não tem ninguém ali na frente para fazer o acolhimento, para entregar as fichas, eu faço. Se precisar de alguém para ajudar ali na cantina, eu ajudo. Se precisar de alguém para levar água fluidificada, eu estou pronto. Eu chego na casa um dia que não tem nenhum trabalho meu, mas eu sempre tive aquela coisa que soldado no quartel ele quer trabalho. Então eu sempre procuro. Eu não espero me chamarem para perguntar se eu quero trabalhar. Eu já me coloco à disposição. E é isso que o Cristo espera da gente. Que a gente tenha boa vontade e a gente se coloque à disposição. Eu trabalhei também como instrutor de curso de voluntário. E eu sempre falo para as pessoas, se você realmente tiver disposição, boa vontade e intuito de querer ajudar as pessoas, tenha certeza que o Cristo vai te preparar. Porque quando a gente chega, né, a gente primeiro acha que não é capaz, a gente acha que o outro é melhor do que a gente. E na seara do Senhor, ninguém é melhor do que ninguém. Ele nos capacita para todas as atividades. E não existe, como eu falei anteriormente, nenhuma atividade que seja melhor do que a outra. Ele apenas pede que sejamos humildes, que tenhamos o desejo de ajudar e amor no coração. Eu sempre digo às pessoas, né, que é importante que nós sejamos bons não para o outro, mas para nós mesmos. E que a gente tenha em mente que não temos que ser bons apenas nos templos religiosos, nas casas espíritas, ou no trabalho, ou no nosso lar. Nós temos que ser bons por essência. Nós temos que ser bons em qualquer lugar. E temos que estar receptivos para todo tipo de trabalho. A gente pode estar de repente no meio da rua e alguém necessitar de um auxílio. Aí imagine se eu chego e digo assim, não, eu só trabalho no centro espírita. Aí eu não vou ajudar aquela pessoa. Aí eu pergunto a vocês, eu estaria realmente a serviço do Cristo? Será que esse foi o sim que eu me propus a dar para Ele? Eu sempre procuro me colocar, na medida do possível, porque eu ainda não sou perfeito, no lugar do outro. É a coisa mais importante que a gente pode fazer. A gente sempre pensar assim, ó, mas se fosse eu que estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser tratado? Eu costumo dizer que quando a gente acende uma vela no intuito de querer tirar as pessoas da escuridão, vejam vocês que o primeiro pensamento da gente é em ajudar os outros. Mas quando a gente acende essa vela, a primeira pessoa a ser agraciada, a ser iluminada, é aquela que acendeu a vela. A primeira claridade vai para ela, a primeira iluminação. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais a gente deseja e pratica o bem, mais o universo, mais as forças do bem que são trabalhadas pelos diversos irmãos espirituais chegam até a gente. Eu costumo sempre dizer à minha mãe que às vezes eu paro assim e digo, poxa, minha mãe, eu não sei
como é que as coisas acontecem de uma forma tão graciosa na minha vida, não apenas financeiramente falando. É importante a gente perceber isso. E aí você sente agraciado quando ouve as pessoas falando para você: poxa, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa querida. E isso tudo é fruto, desculpem, isso tudo é fruto da atividade de servir ao Cristo. Não que eu faça isso esperando aplausos, esperando tapinha nas costas. Não. Eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu faço porque eu já compreendi que o Senhor nos disse que existe um vasto campo de trabalho. E Ele disse para mim: Nilson, esse vasto campo de nosso Pai requer trabalhadores, requer semeadores. E se juntos nós sairmos a semear, tenha certeza que outros se juntarão a nós. E é verdade, meus queridos. A gente costuma dizer que as palavras educam, mas que o exemplo ele arrasta. E arrasta mesmo. Eu conheço tantas outras pessoas que chegaram para mim e disseram: olha, Nilson, eu via a sua felicidade trabalhando aqui e aquela felicidade acabou me contagiando. Em alguns momentos eu conversava com você e você sempre falava da doutrina com muita alegria. E você não falava apenas da doutrina, mas você falava principalmente de Jesus. E você sempre dizia para a gente que nós temos que ter em mente que o modelo a seguir não é Nilson, não é Benedito, não é nenhum outro trabalhador da casa. O modelo a seguir é Jesus. E meus queridos, tenham certeza que Jesus transformou a minha vida. Se eu em algum momento tenho transformado outras vidas, tudo isso é fruto da transformação que Jesus fez em mim. Eu sempre, como eu disse a vocês no início, sempre tinha como é que eu posso dizer, um incômodo mesmo, incômodo em sempre estar me perguntando, né? Porque eu vim de uma outra doutrina onde pregava, né, que a gente tinha que fazer o bem, porque depois que a gente desencarnasse, a gente ia ficar dormindo durante um tempo e aí depois viria o julgamento. E aquilo realmente me incomodava bastante, né? Porque eu ficava pensando tantos outros parentes que já tinham partido e já tinham anos. E aí esse julgamento não chegava e eu dizia: meu Deus, será que eu vou desencarnar também? Vou ficar mais quanto tempo dormindo? E aí a doutrina espírita chega para mim e diz que há vida após a morte. E que depois dessa vida continuaremos a outra vida. E que é importante a gente estar capacitado para essa vida também. Porque lá nós não vamos ficar parados. Nós não vamos ficar esperando um julgamento. Nós vamos continuar trabalhando. E trabalhando, meus queridos, para a nossa evolução espiritual. Porque a gente às vezes tem uma ilusão de que o correto, enquanto estamos aqui, a gente ir amontoando riquezas materiais. Quantas pessoas perdem o tempo
só querendo juntar riquezas materiais, preocupados com o ter e não tem nenhuma preocupação com o ser. Eu me recordo, já teve algumas palestras que eu cheguei para as pessoas e disse: quem é que vocês conhecem que quando desencarnou levou sua casa, sua mansão, seu carro, seu iate, até mesmo sua bicicleta? A gente não leva nem a roupa que a gente veste. A gente não leva nem esse corpo. A única coisa que a gente leva, que a gente verdadeiramente possui, é o nosso espírito e tudo aquilo que nós tivermos feitos de bom ou de ruim. Aí eu me recordo que eu comentei também em algumas palestras, um filme que eu não lembro agora, mas que um forasteiro que chega em uma cidade, ele começa a transformar a vida das pessoas. E ele, em um dado momento, ele chega e diz: se fosse Jesus em meu lugar, o que ele faria? Então pensem vocês, meus irmãos, se todos nós passássemos a agir dessa forma, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tivesse essa condição de se perguntar: e se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Vocês não acham que todos nós estaríamos em uma condição melhor? Vocês não acham que dessa forma existiria mais amor, menos violência? A gente pega os canais de televisão, os meios de informação, jornal, internet, e se assusta com tanta violência. Homofobia, feminicídio, latrocínio, assassinato, violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual. Eu costumo dizer às pessoas que se a gente pegar um jornal e torcer ele, parece que vai sair sangue, com tanta notícia ruim. E aí fica uma falsa ilusão de que parece que o bem não existe. O bem existe, mas parece que o bem não vende, não dá ibope. Eu digo sempre para as pessoas: por que é que o bem é tão tímido? Nós temos tantos exemplos, meus queridos. Nós temos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Divaldo, Chico Xavier e tantos outros desconhecidos. Eu passei em uma determinada ocasião, por uma situação, conversando com um conhecido, em que ele chegou para mim e disse: cara, você vai sofrer muito na vida. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse: porque você é uma pessoa muito boa. Aí eu cheguei para ele e disse: não, meu amigo, quem vai sofrer são aquelas pessoas que não souberem ter a minha amizade. Aquelas pessoas que pensarem em estar me usando, que abusarem da minha boa vontade. Porque eu tenho certeza que se eu continuar sendo bom, gentil, solidário, amoroso, Deus sempre vai estar me protegendo.
E isso sim me fará muito feliz. Eu ficarei muito triste por essas pessoas, porque vão estar perdendo seu tempo em coisas que não são úteis. E eu disse para ele, e você, o que é que você acha? Aí ele chegou para mim e disse, antes eu tinha outra visão, mas agora depois disso que você falou, eu tenho certeza, meu amigo, que essas coisas não vão te atingir. E eu disse a ele mais, eu disse, eu não faço esperando recompensa, porque nem o próprio Cristo, muito mais preparado que todos nós, conseguiu agradar a todos. Então quem seria Nilson para ter essa pretensão? Mas Nilson tem a pretensão sim, de querer continuar melhorando, de querer continuar a serviço do Cristo, de continuar renovando sim. É isso que me alegra, que me faz feliz. Eu teve uma outra situação que uma colega chegou para mim e disse, poxa Nilson, eu queria ser igual a você. Aí eu disse, igual a mim, que sentido? Ela disse, poxa, parece que nada te abala. Parece que você não tem nenhum problema. Ela disse, muito pelo contrário, minha amiga. Eu tenho muitos problemas, como qualquer ser humano. Claro que uns têm mais do que outros. Mas eu disse a ela, a diferença está na forma que eu encaro os meus problemas. Tem um dizer que fala mais ou menos assim: não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. E é verdade. Nós estamos, meus queridos, ainda em um mundo de provas e expiações. É natural que passemos ainda por muitas provações. Mas é importante que a gente também procure se preparar. Um soldado, quando ele vai à guerra, ele faz o quê para se defender? Ele usa um escudo. Ele usa as armas que possui. E são essas armas que eu utilizo, meus queridos. O escudo é Jesus. As armas que eu uso são seus ensinamentos. Falando assim, parece até que eu sou perfeito. Não. Estou muito longe dessa perfeição. Mas quando eu me recordo, eu olho para o meu passado e vejo que já foi muito pior, eu agradeço a Deus toda a transformação, toda a oportunidade que Ele tem me dado de melhorar. E eu espero continuar sempre. Como eu disse a vocês, meus queridos, nós temos várias formas de servirmos a Jesus. Ah, Nilson, eu não tenho tempo. Eu não tenho condição de ficar indo para um templo religioso, qualquer que seja ele. Será que não temos? A gente não consegue ter tempo para assistir uma novela, assistir um filme, assistir um jogo de futebol, para ficarmos jogando conversa fora no telefone, brincando no celular. Será que nós não temos todos os dias ao menos 5 minutos para orarmos, para agradecermos a Deus, para pedirmos a Ele esclarecimento e paz, para pedirmos auxílio para os nossos irmãos necessitados?
Será que quando a gente fala em ser solidário, ser caridoso, só vem à mente da gente coisas materiais? Ah, porque se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar, eu ia fazer, ia acontecer. Quantas vezes, meus irmãos, pode ter ocorrido na vida de vocês, talvez vocês se recordem, que às vezes dá um incômodo na gente e a gente fica na lembrança de alguém. E aí quando a gente liga para aquela pessoa, às vezes a pessoa chega para a gente e diz: poxa, que bom que você ligou. Eu estava realmente precisando conversar com alguém. Quantas oportunidades Deus nos dá. Precisamos estar atentos a essas oportunidades. Da gente ver uma pessoa, a gente conhece a pessoa, vê que a pessoa é alegre, de repente, naquele dia ela está muito calada. E aí a gente se aproxima e a gente pergunta: tudo bem? Muitas das vezes a pessoa diz: não, está tudo bem, mas você sabe que não está. E aí você dá um abraço e essa pessoa começa a chorar. E aí daquele abraço você empresta o seu ouvido. E empresta o seu coração. E os queridos amigos espirituais nos abraçam. E muitas vezes nos dizem aquilo que a outra pessoa precisava ouvir. Mas para que tudo isso aconteça, meus queridos, primeiramente nós temos que estar disponíveis. Precisamos querer ser servos de Jesus, sermos seus discípulos, estarmos preparados para dizer sim. Como eu disse a vocês, eu me sinto muito feliz. Passo por diversas adversidades. Mas o mais importante, eu tenho a certeza que eu não estou só. Todas as noites, todas as manhãs, eu oro, agradeço a Deus por aquele dia. Peço a Deus para que eu esteja sempre atento para as oportunidades de servir. E elas aparecem, meus irmãos, acreditem. Todo o tempo essas oportunidades aparecem. É alguém que vem conversar com você, é alguém que pede um conselho, é alguém que está enfermo ou conhece alguém que está enfermo e pede uma oração. Então vejam vocês que para que tudo isso venha até a gente, basta apenas que a gente chegue e diga: Senhor, que queres tu de mim? Senhor, eis-me aqui, estou à disposição, quero ser teu servo. Meus queridos, o mais interessante, podemos perceber que quanto mais ajudamos ao outro, mais somos beneficiados. É preciso estar a serviço do Cristo, não apenas no centro, no trabalho, como eu disse, mas a serviço do Cristo sempre, desde o momento em que a gente acorda e abre os olhos. Quando eu disse meu sim a Jesus, ele me disse: querido irmão, o campo de trabalho de nosso Pai é vasto. Nem todos estão preparados. Mas se juntos sairmos a semear, outros virão se juntar a nós. Eu não disse isso a vocês? E desde então tenho saído a semear. Eu queria deixar um conselho para vocês, e o conselho que eu vos dou é que não esperem estar prontos para sair a semear. Se tiverem o desejo e a boa vontade em servir, tenham certeza, meus queridos, que Jesus os capacitará. Todos os dias eu sempre pego as sementes.
Se eu sou um semeador do Cristo, eu preciso sair com sementes. E quais são essas sementes, meus queridos? A da alegria, a da boa vontade, a da fé, a da esperança e principalmente a semente do amor. Meus irmãos, as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sinto uma alegria imensa, uma felicidade quando eu falo de Jesus. Quando eu falo para elas da transformação que Ele fez em minha vida e que continua fazendo. Algumas vezes a gente, por ser também humano e imperfeito, às vezes a gente está também um pouco para baixo, triste. Mas o mais importante disso e o mais gratificante é que quanto mais a gente tem essa certeza que não está sozinho, quanto mais a gente acredita nas palavras do Cristo, a gente passa pouco tempo nesses estágios. A gente não se demora na tristeza. A gente chega para eles assim, bom, você já veio, já me visitou, agora está na hora de ir embora. A gente curte mais os momentos que nós transformamos em momentos de alegria. E esse é um desses momentos de alegria. O momento de poder estar celebrando com vocês todo esse, como é que eu posso falar, toda essa minha história de dor e principalmente minha história de alegria. Poder estar passando para vocês essa felicidade que eu sinto em poder dizer, eu sou um servo do Senhor. Eu disse sim. E vou continuar dizendo sim. Até o momento em que eu tiver que partir deste mundo para o mundo espiritual. Meus queridos, é com imensa satisfação também, muita alegria, que podemos comemorar juntos mais um ano dessa casa maravilhosa, essa casa que me acolhe, que me transforma, que me dá alegria, canteiro de fraternidade. E eu quero finalizar convidando a todos vocês para que eu não esteja sozinho nesta arte de semear. Eu convido a vocês que cada um de vocês peguem suas sementes e que juntos saiamos com o Mestre Jesus a semear. Meus queridos, com muita alegria, com muito amor, que eu deixo para vocês um beijo no coração. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco em todos os momentos. Após essas magníficas palavras e construtivas palavras do nosso irmão Nilson, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, agradecemos, Senhor, a contribuição do nosso irmão Nilson para a nossa evolução, para o nosso despertamento. Rogamos, Senhor, sempre a companhia de nossos anjos guardiães, dos espíritos superiores, para nos auxiliar nessa caminhada, Senhor. Nos segurar, nos apoiar quando vacilamos, quando caímos, e também nos apoiar no momento que a gente consegue dar um passo à frente, evoluir, convictos de toda a proteção que merecemos e agradecidos por isso, sempre ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus também. Estamos agradecendo essa reunião, essa exposição, esses conhecimentos e finalizando o nosso Evangelho, nossa doutrinária. E assim, Mestre amado, estamos finalizando. Assim seja.
Bom, meus amigos, agradecemos novamente a presença de todos. Tenhamos todos uma boa tarde.